Vamos para mais uma aula do 8º ano. Oi, pessoal. Vamos para mais uma aula de estudos amazônicos. Essa aula ela está desenvolvida na apostila, unidade 1, Monumentos Históricos do Período Colonial, e foi desenvolvido no século XV. Para que nós possamos introduzir o assunto, primeiro nós temos que compreender o que seria a Amazônia. A Amazônia é quase mítica, ou seja, ela tem um processo de mitologia. Ela é um verde e vasto mundo de águas e florestas, onde as copas de árvores imensas escondem o úmido nascimento, reprodução e morte de mais de 1/3 das espécies que vivem sobre a Terra. Então, analise essa imagem que é de um dos povos que nós conhecemos, e eles reinam na Amazônia, que são os índios. Os povos que nela foram se multiplicando aos milhares constituíram complexas redes linguísticas, intricadas redes sociais e harmoniosos sistemas econômicos de trocas e fartura. Bom, as transformações no Grão-Pará. Então, agora nós iremos adentrar ao assunto de fato. Sob a liderança de Sebastião José de Carvalho e Melo, conhecido como Marquês de Pombal, o reinado de Dom José I, que foi no período de 1750 a 1777, foi marcado por um empenho na reorganização administrativa do Reino de Portugal, com ações que previam a nacionalização do comércio externo por meio de incentivo à produção e às indústrias manufatureiras no reino e da exploração racional das colônias. Bom, gente, nesse período começou a se constituir uma nova fase, a fase da gestão metropolitana no estado do Maranhão e Grão-Pará, o qual se configurou em 1751 o estado do Grão-Pará e Maranhão, e era governado por nada mais menos do que Francisco Xavier de Mendonça Furtado. Ele era meio-irmão de Sebastião José, desde sua criação até 1759. Então, vocês podem observar a imagem de Marquês de Pombal acima, e embaixo seria o processo do comércio de fato. Grão-Pará e Maranhão. Como governador do estado do Grão-Pará e Maranhão, Francisco Xavier de Mendonça Furtado gerou grandes transformações na região amazônica. Ele efetuou um amplo reconhecimento do território amazônico, no decurso do qual fundou a vila de São José de Macapá. Inspecionou as fortalezas do Pará, Pau-X e Gurupá, e visitou aldeias de índios situadas às margens dos rios Amazonas, Tapajós e Xingu. Bom, gente, este estado, há tempos, era cenário de uma aferrada rivalidade entre religiosos, em sua maioria jesuítas. Então, vocês percebem, através desse mapa, que o processo das missões religiosas, ela adentrava em outros estados, tá? E aí, essa rivalidade que era entre os jesuítas e os colonos, pelo domínio da população indígena, tá? Então, você percebe que havia um processo de rivalidade e a maior domínio era dos indígenas, tá? A sua base da força de trabalho local. Então, você percebe o estado do Grão-Pará e Maranhão. Então, vocês conseguem perceber esses dois estados aqui. Belém, no século XV. A partir da segunda metade do século XV, Belém se beneficiou significativamente com a política de prestígio do governo Mendonça Furtado e de seus sucessores, que transformaram em uma capital com aparência de cidade grande. Para isto, este governo teve a importante ajuda do arquiteto Antônio José Lande. Então, vamos observar nessa imagem Belém no século XV. Você consegue observar o processo dos barcos, as margens, o processo arquitetônico que ainda você consegue perceber até hoje. Observe e reflita sobre as imagens dos monumentos projetados por Landes, destacados abaixo. Então, olha só, gente. Lande, ele também trabalhou muito em igrejas,
As suas principais obras foram as igrejas de Nossa Senhora do Rosário, de São João, Santa Ana e, além do mais, além destas, realizou reforma nas igrejas de Nossa Senhora do Carmo, além de ter participado das obras finais da Catedral de Nossa Senhora das Graças. Então, perceba aqui nessa imagem. Bom, aqui primeiro seria o Palácio do Governo do Grão-Pará, ou conhecido como Palácio Laro Sodré. Mais acima, você consegue perceber o desenho frontal, certo? A arquitetura que foi projetada para que fosse projetado o Palácio dos Governadores, tá? E o arquiteto era o Antônio Landi. E a mais abaixo, você consegue perceber a Igreja de Santana, tá? Essas fotos, elas são antigas, você consegue perceber que elas são antigas. E a Igreja de São João Batista. Então, vocês conseguem perceber, através dessas imagens, o processo histórico que tanto os portugueses quanto os indígenas, vocês conseguem perceber que tem traços, principalmente traços portugueses nos processos arquitetônicos aqui de Belém. Nós vamos dividir essa aula em várias etapas, tá? Então, nessa primeira etapa, eu quero que vocês percebam como foi o processo, tá, de Belém, o processo histórico de Belém no século XV. Tudo bem? Que primeiro nós tínhamos o estado do Grão-Pará e Maranhão, tá? E lembrando que o processo, né, dessa rivalidade, ela era entre religiosos e jesuítas, tá? Perceba o processo das missões religiosas que tinham nesses dois estados. Vocês também não podem esquecer do processo das transformações em si, tá? Que Marquês de Pombal, ele foi marcado pelo processo da administração no Reino de Portugal, tá? Então, ele tem essa marca aqui no Pará, tá? Lembrando que suas ações, elas previam a nacionalização do comércio, tudo bem? Por meio de incentivo à produção e às indústrias manufatureiras. Certo, gente? Então, a priori, eu quero que vocês entendam que essas transformações, elas vieram, tá, a partir do século XV e elas se continuaram até hoje, tá? Então, nessa primeira aula, a gente vai estar compreendendo esse primeiro processo, tá? Ademais, nós iremos a compreender a continuação desse processo, tudo bem? Então, a priori, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo, tudo bem? Ou vocês podem estar entrando em contato com a escola que eles informam a mim, tudo bem? Então, a priori, nós temos que compreender como o processo das transformações jesuítas, elas refletiram até hoje, tá? O processo de Marquês de Pombal e principalmente dos povos que habitam até hoje, que são os índios. Tudo bem, gente? Então, a priori, essa é a nossa primeira parte da aula. Então, quando for na próxima aula, nós adentraremos mais sobre o assunto. Então, gente, essa foi mais uma videoaula. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato conosco. Até mais!